Olá, boa noite. Boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet. Começando aí, ó, entrando em 2015 aí na sua casa, através do seu computador, do seu televisor, com a sua permissão, com a sua conivência. Ao longo desses 3 anos de sucesso absoluto do Sexo, Arroz e Internet, vocês sabem, claro que vocês imaginam a honra que é poder voltar, passar mais um ano e voltar, começar outro ano na sua companhia, com a sua autorização, entrando aí na sua casa, com os temas mais relevantes que a gente pode encontrar, que eu sei você quer discutir comigo. 2015 para nós oficialmente começa hoje, então feliz ano novo e que 2015 seja maravilhoso, que traga para vocês todas as repletas considerações que vocês fizeram em 2014 e desejos, todos eles sejam atendidos. Olha só, eu queria te lembrar, para poder fazer esse programa hoje inicialmente, eu queria fazer só uma breve recapitulação do que nós fizemos no último programa do ano. Então eu quero te lembrar, no último programa do ano, muito diferencialmente, nós trouxemos 4 convidados muito especiais aqui. Pessoas muito mesmo especiais. São pessoas que vieram falar sobre bondade. Mas eles não vieram só objetar sobre um assunto qualquer que eles dominam só por conhecimento teórico. Não, na verdade, eles vieram falar da própria bondade profissional que os levaram a realizar um sonho, ajudar uma pessoa que estava, num dado momento, precisando dos cuidados especialistas desses cirurgiões, dentistas maravilhosos e que a gente os trouxe aqui no último programa. Falamos sobre eles, trouxemos Paula Fusato, que foi o alvo dessa bondade, que foi a paciente que eles puderam ajudar. Aí o tempo pareceu curto demais para falar de tanta coisa boa. Daí o convite que eles honrosamente aceitaram, fiquei muito feliz e eles retornam hoje para abrir 2015 na sua companhia, falando exatamente sobre isso, mas com um viés um pouco diferente. No último programa perguntávamos, bom, então é Natal e o que foi que você fez? Nesse, eu convido vocês a refletirem sobre tudo começando outra vez. Então é Natal, mas já passou e agora tudo começa outra vez. Vem comigo, porque o Sexo, Arroz e Internet está começando. E aqui ao meu lado esquerdo, vou começar. Qual que é a Rosa? Gosta pelo lado esquerdo? Rosa Maria Gaetani, um beijo. Para você, então, ó, tô começando do meu lado esquerdo. Tem uma telespectadora que sempre fala, quando eu for no seu programa, eu quero sentar do lado esquerdo. Você começa pelo lado esquerdo, nem eu sabia. Então, muito obrigada, doutor Vilaça, outra vez por estar aqui no nosso programa, por ter voltado. Espero que tenha tido uma grande passagem de ano, um grande Natal. Bem-vindo ao Sexo, Arroz e Internet. Eu que agradeço, Mara. Graças a Deus, a passagem de ano, o Natal foi tudo uma maravilha e muito bom poder começar 2015 aqui de novo. Eu é que digo, imagina, eu que não estou cabendo nessa cadeira, esse estúdio ficou pequeno para minha honra aqui. Aí ao lado dele, vocês sabem, eu já rasguei tanta seda com esse homem, gente do céu, mas eu já falei tanto e todo mundo fica me perguntando, Mara, é só mesmo uma gratidão pessoal ou você realmente admira? Se eu admiro, gente, no último programa, assistindo a gravação do último programa, eu vi o quanto eu fiquei nervosa. Eu nunca, em 20 anos de televisão, eu tinha ficado tão nervosa para entrevistar uma pessoa, quanto foi entrevistá-lo, estar com ele no último programa. Por pura admiração, sabe aquela coisa que você admira muito e você não sabe por onde começar? Pois é, doutor Uzum, Nelson Uzum, diretamente de Franca, aqui com a gente outra vez. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Sexo, Arroz e Internet e feliz 2015. Obrigado, Mara, feliz 2015 também. O nervosismo foi recíproco. Mas, ó, a meu favor, eu tinha as televisões, todas as câmeras aqui apontadas para você. Com certeza, né? Pois é. É muito bom estar aqui de novo nesse bate-papo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Se Deus quiser. Aí, à frente dele, eu tenho uma novidade, porque no último programa nós trouxemos Hugo Cozinho, não sei se era Cozinho ou Cozinho, mas Hugo Cozinho, que representava, não sei se vocês se lembram, claro que se lembram, aliás, assistam o último programa, que vocês vão entender e alinhavar com esse, tá bom? Ele representava o laboratório de ultrassonografia e radiologia? Radiologia. De radiologia que nos auxiliou nesse processo do atendimento da Paula Fusato na questão odontológica. Aqui, depois eu te lembro direitinho o caso. O Hugo Cozinha é sócio do Fernando. E aí hoje o Fernando veio para me mostrar essa outra metade dessa bondade que a gente acabou conhecendo nessa incursão da saúde da Paula Fusato. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo, feliz 2015. Muito obrigado, Mara. Eu que fico lisonjeado com o convite, estou muito feliz de começar o ano aqui
no programa de vocês. Eu que me fiz... Gente, eu preciso dizer uma coisa pra vocês me conhecem que eu trabalho com a verdade. Eu fico olhando pra carinha de cada um deles e fico pensando, mas por que essa molecada tá sabendo mais do que eu, gente? Eles são muito novinhos e a gente tá falando com sumidades aí na área de cada um. Então a gente já vai falar disso também, mas antes eu preciso dar atenção pra ela, minha loira. Ou melhor, a minha ruiva. Eu não sei mais, morena, loira, ruiva. Gente, cabeleireira tem isso. Cada hora ela acorda de um jeito, mas agora ela ainda continua ruiva. Minha Cris Meneguzzi. Boa noite, Mara, Boa noite, tudo bem? Feliz 2015. Feliz 2015, agora de volta mais uma vez. Vamos animar aí, vamos pra frente. Boa noite aos nossos convidados hoje também. E claro, você de casa que já está esperando para participar. Quando reprisa não tem como você participar comigo, então eu sei que está ansioso para começar agora. Lembrando que as participações podem vir pela rede social, mas pelo telefone você participa do sorteio da Paraler. É 2111-2133, só pelo telefone, tá? Agora as perguntas vêm pela rede social, facebook.com/Programa Sai, no Twitter, @Programa Sai. E aí você ligando, você corre o risco de ganhar aquele livro da Paraler, que você sabe, sou eu que sorteio, porque eu adoro dar livro de presente. E esse programa é o único que dá um livro de presente a cada programa. Bacana, né? Não deixa de participar. Liga pra gente que o Vitor tá lá a postos. Quero abrir o programa agradecendo a Gabriela Galdino, que está aqui comigo hoje, segurando o meu Frederico no colo, o meu York, o caçulinho, e vocês já vão entender por que ele veio comigo. Quem não me segue na rede social vai saber já já. Ele está comigo e ela está me ajudando aqui, a me auxiliar, está cuidando do meu Fred, enquanto a gente faz o programa. Doutores, vamos começar, porque hoje no Facebook, o doutor Vilaça fez uma síntese do que aconteceu no caso Paula Fusato. Aliás, um beijo para Paula, que hoje resolveu assistir de casa, né, a nossa preleção aqui sobre ela. Fez um resumo do que aconteceu no tocante ao caso Paula Fusato. Dá para fazer alguma coisa semelhante agora, para a gente poder só... localizar o nosso espectador? Dá. Então, o que aconteceu com a Paula é o Nelson, que está aqui do meu lado, me ligou um dia, nos encontramos no consultório, que nós trabalhamos alguns dias da semana juntos no consultório, e me falou que você tinha entrado em contato com ele, eu não a conhecia ainda, e sobre uma paciente que tinha tido um problema muito sério, um acidente que... Na época eu não entendi muito direito, que tinha envolvido com agressão física, um acidente de automóvel, que tinha ido para a UTI e tinha ficado com uma sequela oral muito séria. E ele já estava, acho que com a tomografia que a DVI tinha feito. E ele falou, vamos sentar, vamos estudar esse caso, vamos ver o que está acontecendo. E aí foi quando nós sentamos, fomos ver a gravidade da situação, tentar... fazer um planejamento para chegar a um resultado melhor do tratamento. E aí nós fomos nos inteirando. E foi quando a história toda começou. Começou, então, aí a Paula foi para lá. Voltando um pouco à fita, tem a passagem com o doutor Uzum. Então, um dia estou eu em casa e depois a minha participação com o meu contato inicial com a Paula, eu conto para vocês, porque eu também não a conhecia. Aí eu precisava de um profissional e não podia ser qualquer um, tinha que ser o profissional, tinha que ser aquele que pudesse resolver e antes de tudo, que associado a essa supercapacitação profissional, ele tivesse também a delicadeza, a bondade, a grandeza de espírito de fazer isso na circunstância em que ele acabou fazendo. E aí eu telefonei para o Dr. Uzum. Como foi esse primeiro contato? No primeiro contato, eu lembro que eu estava saindo de uma aula, eu estava dando aula na universidade, e eu fiquei, na verdade, perdido, porque eu não sabia, é difícil, eu lembro que você me perguntou, mas você pode ajudar? Uhum. Olha, ajudar a gente sempre pode ajudar, né, de alguma forma, eu preciso só saber até onde eu consigo entrar. Mas, num primeiro momento é difícil, sem nenhum dado da paciente, né? Exatamente. Mas fiquei sensibilizado com a história da Paula e me dispus prontamente. A gente conhece profissionais de várias áreas, de repente o que não for da minha alçada, eu dou um jeito, eu arrumo alguém que possa ajudar. Uhum. E a partir dos exames, eu lembro que você me enviou alguns exames que ela já tinha aqui antes feito, de fazer. Através do primeiro atendimento que ela tinha tido, já de pronto atendimento no resgate do acidente. No resgate, exatamente. E foram exames valiosos também, embora não me forneceram as informações que eu precisava. Foi aí que a gente pediu os exames da DVI, eu indiquei a DVI. Exato. E
Não foi o único, conseguimos, aliás, né? porque assim, eu antes de ir direto à DVI, eu liguei para vários cirurgiões, dentistas, os que me atendem, a doutora André Minto, a doutora Elizabeth Yoshikai, todos os grandes nomes da odontologia, a Diva Cabarite, todos os grandes nomes da odontologia aqui de Ribeirão, eu consultei antes e todos me apontavam para a DVI. E aí eu falei, gente, eu não conheço ninguém na DVI, o que eu faço? Aí eu liguei lá, falei com a secretária, eu falei, escuta, como chama o dono? Ela falou, o sócio, um dos sócios é o doutor Fernando. Eu falei, ele está? Eu falei, tá, posso falar com ele? Aí eu falei, doutor Fernando, você é muito rápida. Como foi a nossa conversa, doutor? Também foi muito espontânea, né? Do jeito que você está comentando aí. E você contou a história, falou, você é rápida, e contou toda a história da Paula. E falou que o Nelson havia pedido para entrar em contato com a gente. E eu também fiquei sensibilizado com a história dela e falei, não, fala para o Nelson que ele precisar de exame, a gente vai fazer e vamos ajudar aí no Gente, foi exatamente assim. Foi exatamente assim. E para o doutor Fernando foi mais específico ainda, porque eu sintetizei toda a história. Eu não contei, eu não entrei em detalhes assim. De tanto que eu já havia repetido a história para tantos outros profissionais, porque eu ouvi alguns não, doutores. Eu preciso ser muito franca com vocês. Então, assim, de tanto que eu tinha repetido, eu falei, não vou repetir mais. A pessoa que quiser ajudar, ela vai ajudar imbuída da primeira emoção que ela sentir com isso. Então, antes que a gente saia para o comercial, para que vocês saibam, Paula Fusato, uma garota aqui de Ribeirão Preto, de 20 e poucos anos, um dia voltando para casa, na Avenida do Café, foi interpelada por pessoas que a gente não sabe quem são, que pararam o carro dela, a agrediram. Ainda sob o efeito dessa agressão, ela entrou no carro totalmente desgovernada e acabou entrando numa árvore ou num poste com o carro. Nesse acidente resultou medicamente, na verdade, a perda do maxilar, não é isso, doutor? Ela perdeu estrutura óssea da mandíbula, ela teve uma deformidade na mandíbula provocada pela agressão e perdeu alguns dentes também. E ela perdeu inclusive a condição de usar uma dentadura, porque ela não tinha a estrutura necessária para manter essa prótese dentária. E ela também perdeu a mobilidade da perna, que foi recuperada com muito custo e tal. Nesse ponto da história, ela me liga e diz, Mara, eu não te conheço, eu queria uma ajuda para um programa de televisão famoso que tem aí, que assume esses casos. Você me coloca em contato com esse apresentador aí da Globo? Eu falei, mas o que você precisa? Ela me contou a história e eu disse, olha, eu não tenho contato com esse apresentador da Globo, mas eu tenho o dom de atrair seres humanos muito especiais na minha direção. Eu vou trabalhar nisso e a gente vai conseguir. Por isso esses homens estão aqui, essas pessoas maravilhosas estão aqui, por isso, Paula, você está em casa nos assistindo hoje, falando, bebendo, comendo e se sentindo linda, como você sempre foi. A gente vai para o intervalo comercial e volta já, sabendo um pouco mais sobre as especialidades desses incríveis seres humanos que, por acaso, são excelentes profissionais que estão aqui no Sexo, Arroz e Internet de hoje. A gente já volta. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão, a maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Sabe aquela gordura localizada do abdômen, do culote, difícil de sair? Na Fisioforma você consegue eliminá-la com aparelhos de alta tecnologia, como por exemplo a iLipo, novidade que reduz até 8 centímetros em apenas uma sessão. Ou então a criolipólise, que congela e destrói as células de gordura. Experimente o método Fisioforma. Ligue e agende a sua consulta.
Aquaflora e Atlética Nutrition apresentam um dos maiores eventos do MMA nacional, Brazilian Fighting Championship. 4 de outubro, Espaço Quinta Linda, Ribeirão Preto. Grandes nomes do MMA brasileiro e uma estrutura completa para receber os amantes do esporte. Convidados especiais, a nova paniquete Mari Gonzalez e dos lutadores do UFC, Demian Maia e Ricardo Demente. Ingressos, acesse plateiavip.com.br ou nas lojas Só Suplementos. Apoio Medicar Emergências Médicas e Gráfica Rochedo. Estou de volta e eu queria saber de você o seguinte, você virou o ano, virou 2015 e não sentiu absolutamente nenhuma diferença em você? Você não melhorou nada, assim, de aparência? Não fez nada para te ajudar? Então, ó, posso te dar uma dica? Para começar o ano e terminar o ano e seguir todos os anos bem bacana, comece investindo na sua imagem. Porque você estando bonita por fora, você acaba buscando dentro de você recursos para ficar igualzinha por dentro. E é muito legal. Então, uma coisa leva a outra, sabe como é que é? Então, procura o Estúdio DK, vá até lá, cuida dos seus cabelos. Gente, olha meus cachos. Vocês sabem que eu não tenho cachos. Esses cachos são de autoria do Estúdio DK. Vá até lá, pede para a Denise, para ela cuidar do seu cabelo, porque eles têm grandes equipamentos, eles têm bons produtos, profissionais maravilhosos, e você vai sair de lá orientada. E aí você vai poder cuidar até você mesma do seu cabelo o resto do ano. E aí você nem vai precisar se preocupar com passagem de ano, Réveillon, praia, sol, excesso de cloro, nada disso. Tudo vai ser muito bacana. Estúdio DK é a minha dica para você para 2015. Não perca essa chance, combinado? Então, bora lá, vamos. Cris, como é que tá a nossa rede? O pessoal já está aqui voltando com tudo, Mara, eu tinha certeza. Então, fala aí. Um beijo especial para o Nomeline e para a Rosa, que está Rosa Maria, já está íntima, só Rosa. Desejando para todo o pessoal do programa Sai um Feliz 2015, para vocês também. E tem o pessoal que está participando, vou ler um pouquinho, depois eu mando mais beijo. A Vera Leão Cortez, Marta Sá, Silva Valente, Maria Eugênia Brunello, Nancy Ortiz. Um beijo para vocês também. Beijo para todos vocês aí. Vamos voltar aqui agora, porque esse programa especificamente, eu queria deixar um pouquinho o caso da Paula. Depois a gente até pode conversar, porque eu quero saber um pouquinho mais. Preciso me atualizar, inclusive, para saber como é que anda. Mas eu queria saber um pouco mais sobre a especialidade de cada um. Doutor, no último programa você deu uma pincelada sobre a sua especialidade. Falou que, inclusive, tem um curso de pós-graduação. Eu tenho a minha formação na odontologia, ela foi um pouco além da formação de graduação. Então, eu fiz especialização em periodontia, mestrado, doutorado na área, e montei em Franca um centro de pós-graduação. Tá. O Instituto Sapiens é um centro onde nós ministramos cursos. Que a gente, inclusive, na página do programa, colocamos o endereço do Instituto no último programa. Eu lembro. E no Instituto nós ministramos cursos de especialização e de aperfeiçoamento para cirurgiões. Você sempre achou que ia ser dentista, doutor? Não. O que você queria ser? Eu acho que todo moleque, quando é pequenininho, queria ser jogador de futebol. Mentira, tem um monte que quer ser bombeiro. Aí as minhas pernas não deixaram. Da onde nasceu? Não, mas eu não, é assim, eu na realidade, eu segui com a dúvida de carreira que eu ia seguir, até quando eu prestei vestibular. No ano que eu prestei vestibular, eu prestei odontologia e prestei direito. E passei nos dois, passei em direito na USP, passei em odontologia na Unesp. Só que nesse período, enquanto estava saindo o resultado, antes de sair os resultados vestibulares, eu já tinha me decidido. Pela odontologia. Pela odontologia. E eu, graças a Deus, eu não me arrependo, porque eu gosto muito do que eu faço. Para que as pessoas que estejam em casa, e até jovens, porque agora é uma fase de vestibular, é uma fase de decisão, para que a gente possa auxiliá-los também. A formação do dentista são 4 anos de... 4 ou 5 anos de graduação, agora a odontologia está passando para 5 anos de graduação, e você se gradua em cirurgião. E o último ano é prático também, como é de Não, você já começa com clínica no 3º ano de faculdade, você já começa o atendimento clínico. Atendimentos clínicos mais leves, né, mais simples, e aí você vai num crescente. E você se gradua como cirurgião dentista, e aí você tem, dentro da profissão, você tem várias especialidades. Você pode ser um profissional clínico, e aí fazer qualquer especialização dentro da odontologia, e você pode seguir a carreira acadêmica. Tá, e no seu caso foi a periodontia, que na verdade é gengiva. Isso, a periodontia, eu trabalho basicamente, sou periodontista e implantodontista.
Tá, então a é reconstrução de periodontia, gengiva, gengivites, o que mais, doutor? Retrações gengivais, Entendo bem disso, doutor. correção de sorrisos gengivais, aquele sorriso que mostra muita gengiva. Ah, que tem aqueles que são bem grandes, as gengivas, aí aquelas correções cirúrgicas que diminuem. Em algumas situações entra a minha especialidade, nesses casos, em outras já entra a especialidade do Nelson, e na reabilitação com implantes. Tá. Que é hoje, sem dúvida, eu acho que o que mais dá satisfação para a gente em vista da satisfação ou do retorno que o paciente tem com esse tipo de tratamento. Eu estou enganada ou a implantodontia. Isso, é uma das áreas, dos aspectos da odontologia que mais evoluiu, porque assim, até outro dia, ouvi-se dizer do implante que era uma coisa inacessível, uma coisa do outro mundo. E agora a gente vê gente fazendo mercado disso, vamos ser honestos, você abre o Facebook, tem propaganda na lateral ali, ó, tenha dentes perfeitos, implante 5 dentes de uma vez, né? Isso foi o que mais evoluiu mesmo? Com certeza, eu acho que nos últimos 50 anos, que a implantodontia está fazendo esse ano 50 anos. É um jovem, é muito jovem. Embora no Brasil ela tenha chegado a mais ou menos uns 35 anos, se eu não me engano, e é realmente a especialidade que eu acredito que mais evoluiu. Até porque quando você, como é uma especialidade nova, você ainda tem muito campo para evoluir. E continua evoluindo muito. E é muito bom, porque quanto mais evolui, mais acessível fica. Agora, eu tenho a impressão que nada disso é possível se não tiver o seu trabalho preliminar, que eu quero que você explique para o nosso telespectador. Como funciona? E, aliás, você é dentista também. Também sou dentista. Como é que você acaba dentro de uma área tão específica que é a radiologia? A radiologia, na verdade, ela é uma área específica, mas a gente acaba tendo atuação em todas as outras áreas. Ai, que metido, você viu isso? Vocês sentiram isso, né? Ele deu uma esnobada agora, ou não? Então, o Nelson precisa da radiologia para atender os pacientes dele, o Zé também precisa para atender. Para colocar como é que chama de aparelho? O aparelho ortodôntico também vai precisar da radiologia. Então, a radiologia... A gente costuma brincar que é o início, né? Sem a radiologia ninguém É a área que dá mais faz dinheiro? nada. Vamos falar sério agora. É a área que dá mais dinheiro da odontologia? Eu acho que não. Eu acho que atualmente, assim, as duas áreas que são bastante procuradas são a ortodontia e a implantodontia. Ah, entendi. São duas áreas que cresceram muito, mas elas, eu acredito, até o Zé e o Nelson pode comentar aqui também, que toda essa evolução da implantodontia, ela está atrelada com o avanço da radiologia. Agora ele esnobou de verdade. Se no primeiro comentário eu tinha tido dúvidas, agora ele realmente abriu. Porque surgiram novos equipamentos de diagnósticos. A acurácia da coisa melhorou muito. E com isso, né? as empresas de implante conseguiram inovar também. Novos desenhos de implante, placas para cirurgia de trauma, tudo isso anda junto, vamos falar assim, né? Uma coisa, a radiologia também assim, não iria ter esse avanço se ela não... Se ela não tivesse uma utilidade. Uma motivação. Uma demanda, é verdade. Assim de pronto, sem pensar muito, qual foi o principal avanço da radiologia? A qualidade de imagem? Qualidade de imagem. A chegada das imagens digitais. 3D. Né? É 3D, digitais. Hoje, então, eu consigo uma imagem, um diagnóstico, uma dose de radiação muito baixa e uma qualidade de imagem... Está mais acessível, então, doutor? Muito acessível. Que é uma excelente notícia. Antes que a gente possa falar mais ainda, porque eu tenho muita curiosidade nas duas áreas, eu quero saber como é que a gente faz, doutor, não para ser qual a sua especialidade? Eu sou cirurgião bucomaxilofacial. Tá, eu não quero saber como se... Também quero, mas quero que passe rapidamente. Como é que faz para ser um cirurgião bucomaxilofacial? Eu nunca vou falar direito isso, mas enfim, eu quero saber como é que faz para ser o melhor dessa área. Porque ainda que a sua modéstia não permita... me intimide e não admita isso, quando eu tive o caso da Paula Fusato na mão e que eu precisava de um profissional e alguém mencionou vagamente o seu nome, tem um profissional que está vindo para Franca, e eu botei no Google,
foi a hora que eu comecei a ficar intimidada, porque veio todo um histórico e um currículo e umas entrevistas e umas menções que eu falei, meu Deus, como é que eu vou entrevistar esse velho senhor, esse homem idoso e cheio de experiência profissional? E de repente, quando eu o vejo, é um garoto. Eu quero saber como é que faz para chegar a ser o cara. Bom, eu agradeço os elogios em primeiro lugar, né? A cirurgia bucomaxilofacial, na verdade, é a especialidade que tira o dentista de dentro do consultório e coloca ele dentro do hospital. Põe ele para trabalhar. É mais ou menos isso, né? Então, o problema da cirurgia bucomaxilo, ela começa na formação, né? É uma área diferente do que a gente encontra dentro da universidade. Então, o profissional, o aluno que ele resolve se dedicar a essa área, ele tem que saber o que ele quer realmente, porque a gente não trata dente dentro da cirurgia bucomaxilo. Então, a formação do profissional, o caminho é bastante sinuoso e a formação é um pouco diferente de tudo aquilo que a gente vê dentro da faculdade de odontologia. Mais voltado para a medicina do que para a odontologia? Mais ou menos. Como é essa formação? São 4 anos? São 4 anos de graduação e depois os programas eles contemplam de 3 a 5 anos de residência. Entendi, que é diferente da odontologia. É diferente da odontologia. Então, é uma residência nos modelos da residência médica. Da cirurgia médica. Exatamente. Quando eu fiz residência, e vários programas são nessa forma, a gente fazia o primeiro ano de cirurgia bucomaxilo junto com a cirurgia geral da medicina. Na verdade, a gente não operava pacientes, mas a gente participava de toda aquela introdução da cirurgia dentro da área médica. Toda a preparação. Exatamente. Para isso. Então, o profissional, ele realmente é formado para atuar dentro do hospital. E é claro que você chegar a ponto de exercer a cirurgia bucomaxilofacial da forma que realmente o paciente precisa dos cuidados, não é tão simples. O que a gente enxerga hoje em dia é que, na verdade, no meu ponto de vista, a educação ela virou um comércio, né? A gente vive um momento da educação no Brasil que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? E, basicamente, a formação do cirurgião bucomaxilo passa por isso. A gente encontra muitos cursos onde o aluno ele tem um contato 2 ou 3 dias por mês com a especialidade e depois ele sai. Na verdade, não funciona assim. O nome residência é justamente esse. Você reside na área, né, dentro do hospital e vivendo aquela rotina do dia a dia cirúrgica durante 3 anos ininterruptos. Tá, né? É uma formação bem específica. Bem específica, e muito exatamente. Também. Aliás, a gente tem que sair para o intervalo comercial, mas eu quero fazer uma pergunta capciosa aí para os 3 e eu não vou participar da resposta, viu, doutor Vilaça? Eu vou deixar na mão de vocês. Porque assim, a minha formação, eu sou psicóloga e sou psicóloga hospitalar. Né? Então, eu fiz também todo um processo de especialização dentro da área hospitalar, o que me difere do psicólogo clínico, do psicólogo educacional, que é outra abordagem. Mas me joga no universo da medicina. Me joga dentro do hospital para conviver com médicos, com especialistas, com enfermeiras, com corpo clínico, com corpo... E a grande problemática da minha relação, da relação do profissional de psicologia com o hospital, tem um confronto direto com os psiquiatras, por exemplo, que são médicos por formação da medicina, e também com o ambiente médico. Dentro da odontologia tem esse ranço do cirurgião que é dentista, mas ele é também dentista? Eu me sinto bastante à vontade para responder essa pergunta. Então responda rapidinho. Dá para responder rapidinho ou a gente pode ir para o intervalo comercial e voltamos? Eu acho que a gente pode ir para o intervalo. Então você fica aí aguardando, porque eu acho que a coisa vai pegar. O intervalo comercial e volta já, porque eu tô doida para ouvir, tá? A gente já volta. Sem dúvida nenhuma, os cílios postiços dão um efeito muito diferenciado para os nossos olhos na hora da maquiagem. Mas eu também sei que muita gente tem dificuldade para aplicar ele sozinha. Então eu vim trazer para vocês algumas dicas para fazer essa missão ficar muito mais fácil. Comece medindo o tamanho dos cílios e, se precisar, corte um pedaço que deve ser retirado do final dos cílios. Enrole os cílios ao redor do dedo para curvar sua base e deixar no formato ideal.
Aplique a cola na base em quantidade suficiente, porém sem exagerar. Você precisa esperar de 30 segundos a 1 minuto para a cola ficar no ponto certo. Comece aplicando no meio dos olhos, bem rente à linha dos cílios, e depois colhe os cantos. Espere secar para abrir os olhos. Depois de seco, aplique o rímel nos cílios naturais, unindo assim eles com os postiços. Pronto! Sem dúvida o seu olhar agora está fascinante. E se você tem alguma dúvida, sugestão, para pedir dicas aqui é só mandar para mim. Acesse crismenegusse.com, facebook.com/crismenegusse ou no Instagram @crismenegusse. Estamos de volta e olha só, antes que a gente comece a falar aqui da rivalidade que existe dentro de qualquer área de trabalho, tem rivalidade, você sabe disso. Se você está dentro de uma escola, você vai se confrontar o pedagogo com o professor, com o coordenador. Se você está numa empresa, então nem se fala. Enfim, todo lugar tem essa rivalidade que às vezes é contornada e canalizada para o bem e às vezes causa grandes conflitos. Antes que a gente fale disso, é preciso que a gente fale sobre alguns aspectos da sua saúde que é importante que você entenda que não tem rivalidade que vença a competência. E nisso, a Unimed é imbatível. Então, se você precisa de um plano de saúde, se você precisa de um atendimento médico e mora em Ribeirão Preto, desculpa, mas você não tem muita opção, não. A sua opção única, porque é a melhor, é a Unimed. Quer saber da maior novidade? 2015 chegou, gente. Lembra que eu vinha falando? Vai ter um hospital da Unimed inteirinho, com uma unidade de terapia intensiva maravilhosa para nós, ribeirão-pretanos, feito pela Unimed. Muito bacana, é só aguardar, porque a Unimed vem agora 2015 para acabar com suas dificuldades de atendimento médico. Atendimento médico, dificuldade nesse país, será que alguém tem? Bom, você sabe que sim. Então faça um plano de saúde, claro, só pode ser a Unimed. Cris, alguma coisa na nossa... Você está sapateando, tem, né? Tem alguma coisa, pode falar. Tem sim, Mária, que a Paula Fusato está lá assistindo, fez questão de falar que está gripadinha, se cuidando, mas mandando um beijo. E tem o pessoal aqui também, Karina dos Santos, Carla Adriana Straub, Mirela Machado, Poliana Mauro, Eliane da Silva. E eu tenho um beijo especial para mandar, Mara, para um amigo querido que está fazendo aniversário hoje. Eu sei que ele está assistindo. Rafael Vieri, lá de Campinas, assiste a gente já há muito tempo. Um beijo para você, um feliz aniversário, meu amigo. Beijo, Rafael. Feliz aniversário para os campineiros todos aí. Minha família toda mora em Campinas. Aproveita, então, um beijo para todo mundo aí. Eu quero falar rapidinho que janeiro passou quase inteiro e a gente não estava no ar. Então, muita gente importante, muito importante para mim, aniversariou e eu não falei. Vou falar tudo numa tacada só. Um feliz aniversário para você, ó. João Borda, Luiz Rufino, Gustavo Pietro, André Nishimura, Rodrigo Simões, Sérgio Naline, Maria Campos, um beijo, Maria, Gustavo Fázio, a Dani da Fisioforma, Paulo Garefa, Olga Mille, Vivi Reis, Paulino Borges, Cristiane Aldini, Yara Fonseca, Otaviano Danilo, Ana Flora Tolosa, que fez esses dias, Vanessa Tramesquim e Adriana Baldan. Feliz aniversário você que aniversariou aí nessa nossa ausência. Hoje, feliz aniversário, Ariane Messias, querida, que não perde um programa nosso. Mesmo. A Marina Chaguri, irmã da Luciana Chaguri, filha do Dr. Chaguri, minha menina, minha princesa, as duas são. Então, feliz aniversário, querida. Beijo, uma Mari. grande oncologista, viu, doutor? Já agora, recém-incursionada aí nesse mundo da oncologia. Parabéns, Marina, pelo ser humano incrível que você é. Zeca Oliveira também faz, e a Iana Montanha, que é do teatro e que já esteve aqui no programa falando da cultura. Aliás, estou programando, viu, gente? Vamos fazer um programa sobre cultura de 2015, porque está tendo mudanças muito significativas na cultura da cidade, mudanças essas que prometem revolucionar a história da cidade. Eu, particularmente, acho que para pior, mas há quem acha que é para melhor e eu quero ouvir essas pessoas. Então, vamos lá, vamos voltar ao nosso tema aqui. Doutor, te fiz uma pergunta capiciosa. Responda a... Eu não acho, no fundo, existe sim uma rivalidade muito grande de algumas especialidades médicas com a cirurgia bucomaxila. Otorrino, cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia plástica. Essas três áreas médicas entram em conflito com a cirurgia bucomaxila em algum momento. Eu te confesso que eu não consigo entender o motivo do conflito.
porque eu não sou cirurgião plástico, nem otorrino e nem cirurgião de cabeça e pescoço. Da mesma forma que as outras especialidades também não são cirurgiões bucomaxila. Caso contrário, existiria a normativa dos conselhos e na verdade, é recente isso em função dessas discussões que extrapolam os consultórios ou muitas vezes bate-boca, os conselhos federal de medicina e de odontologia se reuniram e definiram até onde cada área é responsável pelo quê. Porque são micro-regiões, doutor. Exatamente. Se a gente for pensar, a estrutura facial ela é reduzida para o número de especialidades. No meu ponto de vista, Mara, eu acho que as especialidades conversam entre si. Ou deveriam. Ou deveriam. No nosso caso, você comentando da Unimed, eu também quero agradecer a Unimed Franca, que apoia o nosso trabalho também, e eu atendo a Unimed, inclusive. E lá dentro da Unimed nós não temos esse problema. Nós trabalhamos em conjunto com a cirurgia plástica, otorrino, assim como no meu doutorado também. E em São Paulo, ainda mais, né? Em São Paulo, acho que todo mundo... o que eu enxergo, assim, aqui no interior, nós ainda temos um bloqueio de alguns profissionais e não da especialidade em si. Que eu acho que tem a ver, inclusive, com a existência do profissional dentro do ambiente município. Porque, assim, aqui as pessoas são muito projetadas pelos sobrenomes dela, pelo histórico, o pai, o avô, que eram médicos, e vai passando isso de geração para geração. Então, aí vem, talvez, a dificuldade de dividir essa hegemonia quando surge um novo profissional. O que a gente enxerga, um exemplo clássico disso tudo, é o sistema, quando a gente fala em sistema estomatognático, a gente está falando de um complexo. Nossa, doutor, que vai palavra além. Difícil. Exatamente. Eu não consegui falar bucomaxilar, ele está o que mesmo? Sistema estomatognático, que é o sistema onde o cirurgião dentista atua. Entendi. Tá? A grosso modo, para não ficar entrando em detalhes, a gente fala que a oclusão dos dentes, a forma com a qual a gente mastiga, ela é muito importante e é mesmo. A gente sabe que tem vários problemas de dor de cabeça, que muitas vezes o paciente acha que é dor de cabeça ou dor de ouvido, e é um problema articular, doutor. Problema nas costas. Eu tive um problema no trapézio, que esse músculo das costas, eu descobri mais tarde que era por conta da minha mordida. Justamente. Aí eu parei de morder, aí tudo bem, gente, eu não mordi mais ninguém e eu melhorei. Não é nada disso, a gente vai saber detalhes. Dentro da cirurgia bucomaxila, o que a gente ouve muitas vezes, né, e isso eu não acho que é uma culpa do colega otorrino ou do colega cabeça e pescoço. Eu acho muitas vezes que é a falta do profissional, do cirurgião bucomaxilo, que a gente não encontra dentro de vários hospitais e deveria ter. Então, muitas vezes, esses profissionais realizam um tratamento porque também não tem como não realizar. Se você não tem um profissional que faça, você tem que fazer alguma coisa. E manda muitas vezes para o consultório e fala, pronto, agora eu coloquei a minha placa, o parafuso aí, e agora você resolve o dente. Mas... como eu vou resolver o dente? Eu quero entender um pouquinho melhor, então, doutor, porque eu acho que a gente está atropelando um pouco, até porque eu vivenciei muito de perto todos esses aspectos da odontologia, trabalhando lado a lado com vocês, no caso da Paula. Mas muita gente não sabe. Então, vamos começar do princípio. O periodontista, como a gente já falou, trata da gengiva. Nessa área, doutor, nesse segmento também, tem algum tipo de rivalidade com outros profissionais da odontologia? Porque, assim, eu tenho que confessar, o meu dentista, todo mundo sabe disso, ele já esteve aqui, e que eu adoro e recomendo para todo mundo que é excelente, profissional, melhor da área dele, que é o André Minto, ele é um de estética, ele trabalha basicamente com estética. Mas se ele falasse para mim, deixa que eu cuido da sua gengiva, eu ia gostar. Vou te explicar por quê. Pela praticidade de você estar só com um profissional. Então, eu queria que o senhor me salientasse qual é a necessidade, então, da especialidade em si. Então, vamos explicar o que é periodontia. Tá. A periodontia é a especialidade que cuida dos problemas, das afecções do periodonto. Periodonto são as estruturas que estão ao redor do dente, ou seja, as estruturas que suportam o dente. Então, nós pensamos em osso, em gengiva, para começar, em ligamento. sem ela os dentes caem. Justamente. Ponto. Então, a periodontia não tem muito esse problema, porque, na realidade, todas as outras especialidades, em maior ou menor grau, dependem da periodontia. Gente, mas está muito difícil de decidir quem é o mais importante aqui, porque agorinha o doutor Fernando falou que sem ele vocês não trabalham. Mas não trabalham mesmo. Não. E agora você acabou de falar que sem você eles não trabalham. Não, o que acontece? Como que você vai... guerra de vaidade. Não é. É que, por exemplo, como que você vai colocar um telhado novo numa casa
se essa casa tem a fundação com problema. Então você pode colocar o telhado novo, só que antes disso ela vai ter que passar por um reparo dessa fundação, por um acerto disso tudo, para que você consiga fazer esse telhado de uma maneira segura e tenha o resultado que você quer. Entendi. Então quando você fala do seu dentista, que é especialista em estética, para ele fazer aquele trabalho lindo e maravilhoso que ele vai fazer numa faceta, uma lente de contato dental, o periodonto precisa estar adequado, porque senão ele não consegue o resultado dele. Toda hora. Então é isso. Então a periodontia acaba não tendo muito problema com os profissionais, porque na realidade eu recebo muito profissional para dar aval. Olha, posso trabalhar em cima disso aqui? Tem algum problema? Ou você pode resolver Doutora, isso? essa não é a pior parte da periodontia. A pior parte é aquela hora que você está no meio do seu tratamento estético, já querendo, vislumbrando o resultado final do clareamento e etc. Aí ele para e fala assim, não, vou te mandar para um periodontista. Você tem vontade que esse profissional suma, entendeu? Porque você fala, como assim? Né? Eu queria continuar. A gente vai já para o intervalo comercial, mas eu queria aproveitar o Fernando agora, que ele está me olhando assim, porque eu queria saber o seguinte. Vamos pensar como mãe, eu tenho uma criança que tem dentes encavalados, que, como a mãe fala, vou falar na linguagem da mãe, os dentes estão encavalados, estão sobrepostos. E aí essa mãe fica pensando, meu Deus, mas são dentes de leite, eles vão cair. E aí outros vão nascer na posição certa. É nesse momento que o dentista vai encaminhar para fazer a tal da panorâmica. Estou errado? Não, você está certo. Um dos motivos que o dentista vai encaminhar, a gente vai conseguir observar como que está a posição desses germes dentais permanentes. Né? Através da panorâmica, eu vou conseguir visualizar se o dente permanente está vindo na posição certa ou se ele está vindo na posição errada, se ele existe, se ele não existe. Precisa ter uma especialização mais apurada para fazer uma leitura de um exame radiológico, como é necessário, por exemplo. A gente sabe que no exame ultrassonográfico, de qualquer parte do corpo, a visão e a experiência do operador conta, às vezes, muito mais do que a qualidade da imagem da ultrassonografia. Na radiologia é assim também? É a mesma coisa. Então você é o cara mesmo? O dentista que faz... Não é verdade que me disseram que você é o cara? É verdade isso? Gente, ele é mesmo. Não, o dentista, para ele se tornar um radiologista, assim como a especialidade da periodontia, da bucomaxilo, ele também tem que fazer um curso que costuma durar 24 meses, uma especialização, para ele ter esse olho clínico de olhar a imagem e conseguir dar um parecer, um diagnóstico. Um laudo. Exatamente. Então quando chega para o dentista, vai com um laudo seu, não é só uma imagem para o dentista decidir o que ele vai fazer. É um laudo onde a gente consegue emitir uma opinião e assim não deixar o dentista sozinho na hora de decidir. Entendi. Eu vou emitir uma opinião e, lógico, o dentista ele também tem uma capacidade de avaliar aquele exame. Que tipo de procedimento ele vai fazer. Exatamente. Eu costumo falar que a radiologia é como se fosse os olhos de um cirurgião. Né? Não faz isso, doutor. Ele já é suficientemente metido com a especialidade mais ou menos dele. O que acontece, a gente consegue enxergar dentro de um tecido, né, dentro do osso, dentro de um dente, através da radiologia. Porque fica fácil alinhar a especialidade dele com a sua, por exemplo, porque a gente já imagina, se vai fazer uma cirurgia nessa região, é interessante que você tenha uma visão íntima, interior, com clareza radiográfica mesmo, para a gente poder ser guiado. Agora, dentro do trabalho do dentista, excetuando a questão do aparelho odontológico, a gente não conseguia, eu pelo menos não conseguia ver essa necessidade, a não ser nessa questão dos dentinhos. Dando no exemplo da periodontia, pelo jeito, também é necessário. Totalmente, porque a gente trabalha com todos esses problemas periodontais, podem levar a reabsorções ósseas. E eu só enxergo reabsorção óssea... O que é isso, reabsorção óssea? A perda do osso de suporte de um dente. Quer dizer, o dente sem chance de ficar no lugar. Então, muitas vezes sim. E eu só consigo avaliar o grau dessa reabsorção, dessa perda óssea, através do trabalho dele. E a partir daí... E não é rasgando seda, mas, por exemplo, aqui a radiologia, ela não, mas é verdade, mas é a pura verdade. Ela é muito ampla. Entendi. Ela é muito ampla. Por exemplo, com a radiologia, às vezes, para um exame, uma panorâmica, que você vai ver a posição de um dente, alguma coisa, você pode identificar um tumor ósseo.
Eu entendi. Exatamente. Eu tenho uma notícia Você para pode- dar para os três, que é o seguinte. Com a permissão da Paula Fusato, ela não vai concordar com isso nunca, tenho certeza, por isso que eu não trouxe ela hoje, que é para eu não falar isso na frente dela. Mas assim, no final das contas, doutores, o que ela quer é um sorriso. No final das contas, o que ela vai ver é o trabalho do doutor coadjuvante, entendeu? E muito provavelmente daqui 10, 15 anos, vocês serão esquecidos, assim como eu, entendeu? Claro. E aí, então, agora a gente vai para o intervalo comercial, porque eu quero saber o seguinte, em que momento você aí pensou nesses 3 profissionais numa questão da emergência? Porque no dia a dia a gente até seleciona os profissionais que nós temos. Então, nós vamos saber direitinho onde é que eles estão, o que eles estão fazendo, e acredite, 2015 começa com essa equipe aqui do Dr. Uzum lá em Franca, com cirurgias inovadoras que eu sei. Estou errada? Não. Não. Então a gente vai falar delas assim que a gente voltar do intervalo, porque infelizmente já é o nosso último bloco. Então, rapidinho, xixi bem rápido e volta, porque a gente não vai parar por aqui. Deixa eu ver. Sabe quanto custa não ter o maior plano de saúde do Brasil? E quanto custa não ter um funcionário quando a empresa mais precisa? Você sabe? João, eu preciso fechar aquele pedido. Me liga urgente. Planos Empresariais Unimed Ribeirão, a maior rede de atendimento em hospitais, laboratórios e médicos especialistas. A escolha de quem sabe o que realmente importa em um plano de saúde. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Fisioforma cuida de você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram num pro outro. Fisioforma. Mais conectado. Mais conteúdo. Mais interatividade. Eu sou Mais Ribeirão. Estamos de volta e nesse bloco eu sempre abro perguntando assim, ó, você está cansado, está estressado, está querendo viajar, está querendo, sei lá, espairecer, sair por outros rumos? Mas dessa vez eu acho que você está, né? Janeiro. Você deve estar na praia, você deve estar na montanha, ou você deve estar trabalhando, mas relaxando, porque afinal de contas teve aí Natal, Ano Novo. Eu sei, mas o desejo de viajar e explorar outros mundos nunca acaba. E aí, se você está trabalhando, enquanto todo mundo está na praia, eu tenho uma sugestão que vai te ajudar. Sabe o que você faz? Escolhe um livro. Isso, faz isso. Vai num lugar muito especial, escolhe um livro muito especial, entra nessa leitura e viaja, explora o mundo, explora a sua fantasia. Ler é tudo de bom. E sabe para onde você tem que fazer isso? Claro, onde, Cris? Na Paraleira. Onde mais? Onde mais? Onde mais? Então vá até a Paraleira, escolha um bom livro e curta, porque hoje eu e Cris fomos e eu curti. Eu que curti. Eu que curti. A primeira dica do Eu Curti de hoje, que vai ser bem rapidinho, que eu quero muito falar ainda com esses profissionais, é de Leila Ferreira. Cris, Vitor, eu já indiquei esse livro, então significa que se voltou é porque já foi muito bem aceito. Ó, A Arte de Ser Leve, de Leila Ferreira. Cara, é muito legal. Cris Bezerra, olha isso, tem uma Asas de Anjos na contracapa desse livro. Bacana, hein? Acho que eu não vou devolver, vou ler primeiro, depois eu devolvo na Paraleira. Ó, o seguinte Mais Job, Doce Ilusão. Descubra quem você é e construa a sua carreira, que passa bem perto do tema que nós tivemos aqui hoje, construir a sua carreira. Mas, ó, lembra da abertura do programa? Ninguém constrói uma carreira só com diploma, ou com especialidades, ou com experiência. Todo mundo constrói uma carreira de sucesso a partir da paixão que você tem pelo que você está fazendo e o quanto você quer dividir ela com os outros. Mais prova do que essa que está aqui hoje no Sexo, Arroz Internet você não vai ter nunca. Bom, o Tango da Velha Guarda. Gente, tango é comigo mesmo. Arturo Pérez Reverte.
deve ser um argentino, seguramente, lá, ó, um dos meus, tá? Então, da Argentina direto, Cris, você gosta pouco também, né? Pegou, né? Eu injetei a argentinilidade na veia da Cris Meneguzzi, agora bem, ela é Não praticamente tem como de não casa. gostar, Minha se irmã. conhecer. Aqui, Cris. Então, vá até a Paralê, e agora eu vou falar, cadê o meu sorteio? Ah, tá aqui. Ó, aquele momento seu e meu. Então, todo mundo em silêncio, porque você que escreveu e é o sortudo da vez, ganhou um livro da Paralê. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Quem? Não, de novo, é a segunda vez que ele ganha. É a segunda vez que eu lembro. Nomeline Júnior. Ó, os 4 últimos números, 8961. Desculpa, Nomeline. Você sabe o caminho das pedras. Na Paralê, próximo ao Ribeirão Shopping, munido do seu RG, diz, estava com a Mara assistindo Sexo, Arroz Internet e ganhou um livro da minha preferência. Logo ele, que é um rato de biblioteca, um rato de livro. Parabéns, Nomelina, além de tudo é sortudo, né? Bom, meninos, vamos conversar mais um pouquinho a respeito dessa questão da especialidade. Falávamos do quão é complicado para o paciente ficar passando de especialidade em especialidade, porque ele precisa entender a necessidade de cada uma delas e o quanto é restrito o campo de trabalho do cirurgião, do dentista, em face de tantas especialidades. Tá, mas aí eu quero pegar o caso que eu ilustrei para o doutor Fernando. Eu tenho um filho que tem... Como eu descubro, doutor? Como é que eu faço para saber que uma dor nas costas, uma dor de ouvido, uma dor de cabeça é por exclusão? O diagnóstico é por exclusão? Como é que eu chego no profissional específico, como é o caso de vocês? Como é que eu sei que eu estou com uma gengivite ou com um problema periodontal? É isso que eu quero saber. Fiquem à vontade. Primeiro sinal de um problema periodontal é sangramento. Gengiva sangrou, em qualquer situação, a luzinha acende, se passa, vai procurar um periodontista. Esse é o primeiro sinal. Não beija ninguém com a gengiva sangrando. Então, gengiva sangrante, gengiva muito avermelhada, inchaço gengival. Quando você comentou aqui com a gente em off que você teve um problema, uma casquinha de pipoca, alguma coisa assim, isso aí é basicamente procurar um periodontista. Entra a casquinha da pipoca, sabe, do cinema, entre a gengiva e o dente, experimenta, gente, uma dor. Eu já tirei muita casquinha de pipoca. Não, e parece que tem um avião, parece que tem um avião estacionado dentro do dente. Dentro da boca tudo é muito grande, né? Tudo que é pequeno, mas dentro da boca ficou meio parece... insinuante, eu não sei se eu acho que a gente vai ter que corrigir isso brevemente. Vai ter que dar uma ajeitada. Agora a gente explode. Acho melhor para deixar, Se a Cris Bezerra estivesse aqui, ela ia falar, Mara, explora o assunto. Não ia ter como fugir. Mas um pedacinho, uma pedrinha no arroz parece um pedregulho. Exatamente. Né? Assim, áfidas, né? É horrível. Tudo na boca é maior. Basicamente é isso aí. Agora, na realidade, a maioria dos meus pacientes me chegam não por eles próprios. Eles vêm encaminhados. Chegam normalmente encaminhados. Doutor, é o dentista gengivite que acaba fazendo o primeiro diagnóstico. Por isso que é importante você visitar o seu dentista a cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano. Porque ele vai ou poder escovar fazer bastante bem os dentes para que você precise visitá-lo menos. Ele vai poder fazer esse diagnóstico precoce. Doutor, pergunta básica da sua área. Gengivite é passível de se perder todos os dentes por gengivite? Se não tratada, sim. A evolução da gengivite, que vai progredir para uma periodontite, aí pode perder. Na realidade, é a principal causa de perda dental em indivíduos após 35 anos de idade. Qual que é a causa dessa famigerada que me atormenta desde que eu tinha 13 anos de idade? Da gengivite, da periodontite? A gengivite é uma infecção bacteriana. Então, quando nós escovamos os dentes e não conseguimos remover tudo que nós precisamos, nós vamos ter um acúmulo de placa bacteriana. Daí a minha necessidade de fazer limpeza de tártaro a cada 3 meses, 4 meses eu estou fazendo limpeza. Justamente. Por isso que o André gosta de mim, porque eu sou uma cliente muito, muito, entendeu? Porque eu sou eu falo que eu tenho síndrome de gengivite, porque ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Mas é que a gengivite é uma doença crônica. Entendi. Do mesmo jeito que o diabetes é uma doença crônica, a gengivite é uma doença crônica. Então, a gengivite, você não trata a gengivite e dá, Mara, um abraço, foi um prazer. Você não cura, você controla a gengivite. Por isso que o paciente precisa
periodicamente retornar ao consultório para essa periodicamente visitar o periodontista. Gente, até a terminologia ele adapta para ficar mais garboso, né? E é exatamente isso mesmo. E eu também sou especialista em periodontia. Eu fiz especialização em cirurgia periodontia. Tá bom, gente, tá? E, na verdade, o José Henrique foi onde eu conheci o José Henrique, na verdade. O José Henrique foi meu professor da especialização de periodontia. Tomaram? Viram, gente? Entenderam? E na verdade, eu não trabalho com periodontia hoje. A periodontia, na verdade, na minha opinião, é a base da odontologia. Porque, sabe o que, doutor? Porque não dá para fazer tudo também. Pois é, e eu adorei a periodontia, assim, eu gosto da periodontia, acho importante, mas eu prefiro deixá-la para o Zé Henrique, a minha área é outra. E eu enxerguei na periodontia, quando eu fiz especialização, eu via muitas vezes isso, né? Eu não conseguia entender porque muitos pacientes, embora apresentassem uma higiene oral boa, né, higienizassem, eles apresentavam algum grau de inflamação. E aí que entra a oclusão também, que a gente tem muitos pacientes que têm trauma de oclusão, tem algum dente que está torto eventualmente, ou mordendo forte em cima daquele dente, e que existe uma inflamação. Isso é tão verdade, doutor, que assim, eu tinha várias irregularidades de alinhamento dentário e tal. Depois do uso do aparelho ortodôntico e da mágica do André lá e tal, o meu problema de gengivite reduziu bastante, porque aí a minha mordida ficou direita, mas eu preciso dar uma contribuição. Há uma corrente, doutor, que acredita também que problemas emocionais agravam a questão da gengivite. É o seguinte, o fator genético. O fator também, né? é assim, a gengivite tem uma influência muito grande da genética. Então nós sabemos que tem indivíduos que vão com pouca placa bacteriana, vão desenvolver o problema de uma forma mais severa, e outros com muita placa bacteriana vão desenvolver o problema de uma forma mais branda. Agora, como isso tudo depende também do nosso sistema imunológico, das nossas defesas, suco gástrico, estômago, estresse, tudo que influencia a alteração no nosso sistema imunológico pode mostrar efeito na inflamação gengival também. Entendi. E aí eu queria saber, para fechar essa questão da gengiva, eu estou olhando no espelho, eu estou vendo que tem uma retração. Através da radiologia, da radiografia, eu consigo mensurar o grau de intensidade dessa retração, não é nem isso que eu quero dizer, de severidade da enfermidade, porque é uma enfermidade, né? Ou ela dá esse panorama só para o dentista, por exemplo? A radiografia, quem vai conseguir avaliar é o dentista. Eu não posso ir até a DVI e falar, eu quero tirar porque eu quero saber como é que está para levar para o meu dentista. Normalmente a gente faz o exame bairrista, vocês são bairristas. Radiologistas e ultrassonografistas são bairristas. E a radiologia, as radiografias para diagnóstico de problema periodontal, são as radiografias periapicais, elas vão mostrar o nível de perda óssea. É caro? Não é um exame caro, é o exame mais comum. Tem plano médico na odontologia? Tem plano de atendimento de saúde? Como tem o Tem alguns planos odontológicos e médicos cobrem alguns exames de imagens odontológicos, né? E a radiografia panorâmica é uma delas. Que todo convênio médico é obrigado a... A gente está correndo porque o tempo está terminando. A cobrir. Deixa eu te perguntar, dentro da área de veterinária também tem a radiologia odontológica ou não? Dentro da área de veterinária tem a odontologia, né? E agora a radiologia eles atuam mais com ultrassom. Entendi. Eu não sei se eles fazem... Pensa nisso, doutor. Pensa nisso, eu vou explicar por quê. Vem comigo, vem cá, Frederico, solta ele, vem cá. Vem aqui. Por que eu estou entendendo tanto de radiologia, radiologia e de ultrassonografia? Porque eu estou aqui com o Frederico, para quem não conhece, olha só, esse é o meu caçula, que está aí com uma suspeitazinha de uma inflamaçãozinha estomacal no duodeno, e aí eu quero aproveitar esse momento que ele está aqui, esse finalzinho de programa, para agradecer ao Dr. Paulo Aguilera e a Mariane de Felício, que são os dois veterinários, ele, o ultrassonografista, que está me atendendo aí no caso, com muito amor, muito carinho, com o meu Frederico, se Deus quiser não vai ser nada, e ele tá lindo, continua lindo e maravilhoso como sempre foi. Bom, só para que ele feche o programa aqui junto comigo. Doutor, a indicação do bucomaxilar também é só via outro profissional. Com certeza.
o paciente muitas vezes não chega, né? Eu acho que a odontologia ela caminha para isso. Eu acho que o atendimento multiprofissional e interdisciplinar, dentro da odontologia mesmo, ela vem de encontro com as necessidades do paciente, como foi o caso da Paula, por exemplo. A Paula, ela chegou a mim através de você, mas que fui indicado através de um colega também e que indiquei uma equipe que pudéssemos atender da melhor forma. E o bucomaxilo, dificilmente o paciente chega. Normalmente ele chega para o bucomaxilo no pronto-socorro do hospital após um acidente, ou quando o paciente tem um prognatismo ou retrognatismo, né, que aí são problemas estéticos. Tá, então eu queria deixar aqui para vocês o seguinte, o caso Paula ainda está em andamento, não é isso, doutor? Vamos ter algumas novidades ainda, eu espero continuar contando, sei que com o doutor Ozum já está mais do que engalfanhado nessa história, o doutor Vilaça também. Fernando, queria reiterar o meu pedido, aquele que eu fiz muito rapidamente lá atrás, e já agradecer de antemão que eu não tive outra oportunidade. Muito obrigado pelo seu carinho com ela, pelo seu pronto atendimento comigo, e dizer, como eu disse a eles no último programa, profissionais como vocês, imbuídos dessa sensibilidade que é tão necessária na área médica e na área odontológica, e tudo que é aquilo que envolve a nossa saúde, a nossa felicidade, é o que mais faz falta no mundo. Então, se todos os profissionais amassem a profissão como vocês amam e dessem dela o que vocês nos deram, o mundo seria muito melhor. Então, muito obrigado pela presença de vocês. O programa, infelizmente, terminou. Na evolução do caso Paula, faremos um novo programa com a presença dela para que você possa contemplar esse resultado maravilhoso desses profissionais incríveis. Cris, tem algum beijo muito, muito rápido? Rapidinho aqui, então. Jucimara Palda, Karina Zacarato, Cláudia Prates, Fátima Reis, um beijo para todo mundo. Paulo Henrique também, que falou que o Fred era o quarto participante aqui, de ó, hoje. o quarto participante, Karina Zocarato, filha da Marli. Um beijo. Fica com Deus. Segunda-feira que vem tem mais. Obrigado, ó. Essa semana tem aniversário do Luciano Fonseca, meu marido. Feliz aniversário, Joana Galdina, que é mãe da minha nora. Também faz aniversário essa semana. Feliz aniversário para vocês, que Deus os abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser.